Alunos, hoje nós vamos falar então sobre recursos naturais e fontes de energia, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que são os recursos naturais. Os recursos naturais, eles vão ser elementos da natureza que nós vamos conseguir utilizar, né? Seja para cultivar, ou seja para auxiliar no nosso processo de desenvolvimento da sociedade, né? Para produzir energia. Então, o recurso natural é tudo aquilo que a gente tira da natureza e consegue ser útil para o ser humano para ele desenvolver a sociedade e desenvolver a sobrevivência no geral, tá? Então, nós temos os minerais, nós temos as plantas, nós temos a própria energia dos recursos que a Terra oferece para a gente, como luz, como calor, como vento, água, tá? Então, esses são os nossos recursos naturais. E a gente vai precisar separar esses recursos em renováveis e não renováveis. Então, nós começamos com os recursos renováveis, que são aqueles que a natureza consegue repor em pouco tempo, tá? Como a água, como a luz, como o ar, né? O vento são renováveis, né? Eles não vão se esgotar. Muita gente às vezes confunde o solo como recurso renovável e na realidade não, ele é não renovável. Ele precisa de um tempo para conseguir se restabelecer, conseguir voltar a ser o que ele era antes, tá? Lembrando que o solo, ele só existe através do processo de intemperismo. O intemperismo demora um tempo para acontecer, tá? Às vezes, as poluições podem acabar agravando os processos de recursos renováveis, como a poluição da água, a poluição do ar, né? Podem dificultar esse processo. Tudo bem? Então, vamos continuar. Os recursos não renováveis já são aqueles que demoram um tempo para serem recompostos pelos seres vivos, né? Ou seja, como o solo, as pedras, o petróleo, os gases, eles levam milhares de anos para se formar. Então, esses recursos são os não renováveis. Então, aí, por exemplo, nós temos os recicláveis, como ouro, prata, estanho, e os energéticos, que são utilizados para produzir energia, como carvão, petróleo, gás natural. Aí nós temos as fontes de energia, né? Existem vários tipos de fontes de energia, são infinitas, podem ser inesgotáveis. As fontes de energia elas são utilizadas para produzir energia elétrica para o ser humano. E depois você volta nesse slide para ler, para ouvir direitinho, ler com calma, tá? Todas as características, mas vamos continuar então por os exemplos de fontes de energia. Nós temos então exemplos de fontes de energia renováveis. Quais são? São as hidrelétricas, elas utilizam a força da água para produzir energia elétrica, tá? Nós temos a energia eólica, que ela utiliza o vento, a velocidade do vento para produzir energia elétrica. Nós temos a energia solar, que ela utiliza o calor do sol, né, para produzir energia elétrica. Nós temos a energia geotérmica, que é energia que é retirada dos geysers, né? O que são geysers? Alguns lugares estratégicos na Terra, eles liberam água de uma forma muito quente. Então, a geotérmica, ela utiliza o calor da Terra para produzir energia elétrica. Nós temos a maré motriz ou ondomotriz, né? Que são energias utilizadas da onda das marés. E a energia de biomassa, que ela utiliza a decomposição, né, da matéria orgânica para produzir energia também, tá? Nós temos agora a separação aí, ó, da eletricidade, o que usa calor ou a que usa combustível, como a da biomassa, tá bom? E vamos para a energia não renovável. A energia não renovável, como foi dita, é aquela que demora muito tempo para se estabelecer. E aí o que acontece? Nós temos um problema relacionados a energias não renováveis, porque as fontes de energia não renováveis, normalmente, elas produzem muito gás carbônico, ou seja, elas são poluentes, tá? Então, nós temos a energia termoelétrica, que ela usa o carvão mineral para produzir energia, tá? O carvão mineral ele é queimado
E aí ele aquece a água, e ao aquecer a água produz energia elétrica como se fosse uma hidrelétrica. Só que o carvão mineral, por ser derivado do petróleo, né, também, ele é um derivado carbônico, ele libera CO2, libera gás carbônico para a atmosfera, poluindo. As energias do petróleo, no geral, como utilizadas para gasolina, também são poluentes. Nós temos energia nuclear, que ela utiliza o urânio, o choque de urânio, para produzir energia elétrica. E temos a energia do gás natural, né? Que também é utilizado para produzir energia, produzir energia elétrica. Lembrando, todos eles são poluentes, tá? E aí nós vamos ter os impactos ambientais ligados a esses tipos de energias não renováveis. No futuro próximo, nós vamos estar falando sobre sustentabilidade, né? Então, vai facilitar algumas ideias de como nós podemos fazer para agredir menos o nosso planeta. Então, por hoje é só. Eu peço que leia os slides para passar a matéria para o caderno, tá? Com atenção, botando foco nas partes mais importantes.